Se os Estados Unidos atacarem o Irã após a morte de Khamenei, estamos diante da Terceira Guerra Mundial? Se os Estados Unidos atacarem o Irã logo após a morte de Ali Khamenei, o mundo pode entrar num dos momentos mais perigosos da história moderna. A morte do líder supremo não seria apenas uma perda simbólica. Seria um abalo profundo na estrutura de poder do Irã. Durante mais de 3 décadas, Khamenei foi a figura central da política iraniana. Ele controlava as decisões estratégicas, influenciava as forças armadas e mantinha equilíbrio entre as diferentes alas do regime. Agora imagine esse cenário. O líder morre. O país entra num período de transição. Disputas internas pelo poder começam. E no meio dessa instabilidade, os Estados Unidos decidem atacar. Isso poderia transformar uma crise política interna numa explosão militar externa. Para entender o risco, precisamos olhar para trás. A rivalidade entre Estados Unidos e Irã vem desde 1979, após a Revolução Islâmica liderada por Ruhollah Khomeini. Desde então, sanções, ameaças, confrontos indiretos e acusações sobre o programa nuclear criaram uma relação extremamente tensa. Ali Khamenei manteve durante anos uma postura firme contra Washington, fortalecendo alianças regionais, investindo na capacidade militar iraniana. Mas a morte dele muda o jogo. Sem uma liderança consolidada, o regime pode reagir de forma mais agressiva para demonstrar força. Em momentos de transição de poder, governos tendem a agir com mais rigidez para evitar parecer fracos. Se os Estados Unidos atacarem nesse período, 3 cenários principais podem surgir. Primeiro cenário: retaliação direta. O Irã pode atacar bases americanas no Oriente Médio. Isso envolveria países como Iraque, Síria e possivelmente Israel. Segundo cenário: bloqueio do Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali. Um bloqueio faria os preços dispararem e abalaria a economia global em poucos dias. Terceiro cenário: envolvimento de outras potências. A Rússia, sob liderança de Vladimir Putin, mantém cooperação estratégica com o Irã. A China, liderada por Xi Jinping, depende fortemente do petróleo da região. Se essas potências decidirem intervir de forma mais direta, o conflito deixa de ser regional. E é aqui que surge a grande pergunta: isso seria a Terceira Guerra Mundial? Para que isso aconteça, seria necessário o envolvimento direto de múltiplas superpotências, combates em diferentes continentes e mobilização militar em larga escala. Hoje, apesar das tensões, as grandes potências sabem que um confronto direto poderia ter consequências devastadoras, inclusive nucleares. Por isso, tentam evitar esse tipo de escalada. O cenário mais provável seria uma guerra regional intensa, mas com impacto global na economia e na estabilidade internacional. Mesmo sem virar guerra mundial, o impacto seria enorme. O preço do petróleo subiria drasticamente, a inflação aumentaria, mercados financeiros cairiam, países dependentes de importação de combustível sofreriam fortemente. Mas existe algo ainda mais perigoso do que o primeiro ataque: o erro de cálculo. Uma resposta exagerada. Um ataque mal interpretado. Uma potência que decide reagir apenas para manter a imagem de força. Guerras mundiais muitas vezes começam não por planeamento total, mas por uma sequência de decisões mal calculadas. A morte de Khamenei pode abrir um período de instabilidade no Irã. Um ataque americano nesse momento poderia transformar uma transição política numa crise global. A pergunta final é simples: os Estados Unidos arriscariam atacar o Irã num momento de fragilidade interna? E se isso acontecer, o mundo estaria preparado para as consequências? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a morte de Khamenei aumenta o risco de conflito global? Ou as grandes potências vão agir com cautela? Comenta aqui embaixo. E se queres continuar a entender os bastidores da geopolítica mundial, com análises estratégicas e diretas, inscreve-se no canal. O mundo está a mudar rapidamente. E nós precisamos estar atentos.